Salve, salve Brasil, salve planeta Terra, salve Sumaré, Ziners número 44, dia 29 de abril de 2025, mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez para apresentar aquele que é a versão mínima, microscópica, microbiana de algo parecido com uma transmissão, né? Não pode usar aquele nome, né? Não é MesaCast, não é podcast, não é... É um diário. Melhor colocar assim, um diário. E... Galerinha, vamos falar de yantras, mantras e tantra. Sim, 3 palavrinhas parecidas que estão intimamente relacionadas com a existência do ser humano, eu diria até a existência de qualquer ser vivo nesse universo. O quê? Acompanhe o raciocínio. Quando falamos de yantra, é uma palavra que não é tão conhecida como as duas últimas, é bem difícil de definir. Você vai encontrar poucos que vão se arriscar a fazer isso hoje em dia. Você pode dizer, a grosso modo, que é um engenho metafísico, uma máquina metafísica. Em que sentido? No sentido de que só pode existir primeiro na mente. Então esse plano mental vem primeiro. Por isso ele está relacionado com inspirações superiores. Para que ele se manifeste, é preciso que algumas leis sejam levadas em consideração. Essas leis são a própria geometria que conhecemos. A partir desses princípios, dessa lógica e dessa ação empírica, em que você é capaz, por exemplo, de traçar uma linha e considerar que há um ponto A e um ponto B, traçar uma reta e considerar que há um ponto A e um ponto B, e que há um centro que é o centro de gravidade, ou o centro do observador. Por isso que quando a gente fala de yantra, quando a gente fala de mantra e quando a gente fala de tantra, nós estamos falando de observador e observado. Qualquer análise que partir fora disso, ela invariavelmente, cedo ou tarde, vai ser refutada. Porque nunca é possível fazer ciência sem cientista. Então, o yogi, ele é o cientista que coloca a si mesmo como banco de provas e testa. Partindo desse ponto, os yantras desenhados podem vir ou não a se tridimensionalizar. Esse processo de tridimensionalização dos yantras é o mesmo princípio da construção dos templos. É o mesmo princípio da construção, da edificação de qualquer coisa no mundo material, onde é preciso considerar a medida, né? Os materiais que você vai usar, enfim. Vamos falar então agora do mantra, porque nós estamos falando do yantra. Os yantras podem vir a se materializar de acordo com o planejamento do homem. Mas eles surgem na mente e encontram uma lógica no mundo real. Então podemos dizer que os yantras são formas-pensamento. Os mantras são manifestações verbais. O verbo, ele é a capacidade de externalizar aquilo que está no interior do indivíduo, oculto e inexplorado. A intenção do verbo imprime uma qualidade, uma característica no que é dito. A capacidade que você tem de se expressar também diz respeito à capacidade de elaboração de ideias.
onde o raciocínio lógico, a lógica precisa estar ali. Nesse sentido, os mantras, quando são entoados para alguma divindade ou uma espécie de extensão da sua vontade verbal, como um pedido ou até mesmo uma oração, ela é essa força inexplorada, essa vontade que poderia ficar ali oculta, inclusive silenciosa, se manifestando dentro da sua própria vontade. E isso é colocar a vontade a favor de algo além. Sendo assim, a gente já sabe que os yantras são a força do pensamento, os mantras são a força do verbo, o tantra ele é a força da ação, a força criativa da ação no mundo. Mas a gente não pode deixar de considerar que tanto a força do pensamento quanto o verbo, as palavras, são também ações. Mas quando a gente fala de ações no mundo, o movimento, esse movimento no mundo, ele é produzido através de um processo de criação e destruição e zelo ou manifestação. Dentro desse processo em que as coisas estão sendo construídas ou destruídas, ou desaparecendo, ou se transformando, existem as aparências do mundo. A criação das coisas passa pelo Tantra. Criar é preciso deliberada vontade, que no início não passa de instintos, que logicamente são vitais e eventualmente vão se tornar essenciais para o caminho do desenvolvimento do indivíduo, porque ele vai precisar explorar esses lugares e dominar. Em outras palavras, o Tantra ele pode ser experimentado através da relação sexual, mas ele não está só ali. O Tantra ele é a capacidade que o indivíduo tem de dominar a energia criativa e a partir, ou pelo menos estar próximo desse domínio, para então exercer sua capacidade de criação e transformação das suas próprias densidades. Isso aí envolve o que a gente pode chamar de Kundalini. Por isso a gente pode falar de chakras numa outra oportunidade. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. O Gomes entrou, tocou pra dentro. Ô, louco. Já tá assim mesmo? Depois da festinha em Amsterdã, o time Rosines viaja diretamente para Barcelona. A belíssima cidade da Catalunha, também lembrada pelo seu rico futebol. Barcelona contra Ziners Futebol Clube. Barcelona.